Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar o Fundo Imobiliário HGRU, então nós já vamos dar aquela passada geral nele e também uma análise gráfica para a gente ver se vale a pena investir nesse fundo imobiliário no atual momento. Então vem comigo! Então vamos lá, HGRU 11, Fundo Imobiliário Segmento Misto. Valor atual da sua cota está em R$ 109,95 e o seu preço sobre valor patrimonial está em 0,94. Então ele está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial e com 6% de desconto. Tem uma excelente liquidez média diária de 4,1 milhões sendo negociados todos os dias e o seu dividend yield dos últimos 12 meses é de 7,86%. E ele está tendo uma desvalorização de 12,33% nos últimos 12 meses e no mês atual ele já deu uma recuperada com uma valorização de 2,5%. Qual que é o objetivo desse fundo? Ele tem como objetivo a exploração de empreendimentos imobiliários urbanos de uso institucional e comercial que potencialmente geram renda por meio de alienação, locação ou arrendamento, desde que atenda aos critérios de enquadramento à política de investimento do fundo, sendo certo que o fundo irá priorizar a aquisição de empreendimentos imobiliários institucionais ou comerciais que não sejam lajes corporativas, shopping centers ou área de logística. Ele teve início das suas atividades em abril de 2018, então é um fundo relativamente recente. O público-alvo são os investidores em geral, o escriturador e o custodiante é o Itaú e a administradora é a Credit Suisse. Ele tem taxa de administração de 0,7% ao ano sobre o valor de mercado de negociação em bolsa do fundo e também tem uma taxa de performance de 20% do QCD, 5,5% ao ano da cota de integralização atualizada pelo IPCA. E já teve 4 emissões de cotas realizadas até o atual momento. Aqui do lado a gente olha a quantidade de cotistas, hoje ele tem 148.246 cotistas e tem uma vacância física e uma vacância financeira de 0%. Isso aqui é excelente. O valor de mercado do fundo hoje é de 2,1 bilhões, então ele tem um valor de mercado bem alto e a sua ABL é de 355 mil metros quadrados, também tem uma ABL bem considerável. Trazendo os rendimentos dos últimos 12 meses, então ele distribuiu na casa de 68 centavos a 90 centavos por cota de dividendos mensais, ok? E a DataCon normalmente é no fim do mês, próximo ao dia 30, dia 31, para receber lá próximo ao dia 15 do mês seguinte. Olhando o seu volume financeiro mensal e o número de cotistas, o número de cotistas seria essas barras azuis, então ele praticamente de novembro de 2020 a outubro de 2021 praticamente dobrou a quantidade de cotistas e o seu volume financeiro até que deu uma diminuída aqui nesse um ano mais ou menos. Agora olhando a sua carteira, a composição do patrimônio líquido do HGRU 11, a maior parte do seu patrimônio está alocada em imóveis, seria 1,6 bilhões, 218 milhões no SPVJ11, 91 milhões em outros fundos imobiliários, 144 milhões em CRIs, LCIs 0, 93 milhões em renda fixa e isso aí, juntamente com as outras aquisições aqui, completa o seu patrimônio líquido de 2,1 bilhões. E aqui do lado a gente vê a quantidade de ativos que ele tem e a sua distribuição geográfica. Então, hoje ele possui 19 ativos, 19 imóveis, distribuído em vários estados, mas principalmente no estado de São Paulo e Paraná. Então é um fundo imobiliário muito bem diversificado, tanto em quantidade de ativos e tem uma diversificação geográfica razoável. Está bem concentrado no estado de São Paulo e uma boa participação no estado do Paraná, com alguns outros assim, um ativo na Bahia, um ativo no Rio de Janeiro, alguns ativos aqui em Minas Gerais e Santa Catarina, 2 ativos mais ou menos. Então, concentração no estado de São Paulo. Trazendo agora alguns detalhes a mais da sua carteira, do seu patrimônio líquido, então 91,5% dos seus contratos são contratos atípicos. Normalmente esses contratos eles são diferenciados porque normalmente os imóveis eles são ou construídos ou reformados para aquele inquilino específico. E aí tem algumas
características dentro do contrato que o inquilino tem que cumprir e, por exemplo, se o inquilino quebrar o contrato, a multa é tão alta que costuma ter essas vacâncias assim bem próximas de zero, porque se ele quebrar ele vai pagar uma multa tão alta, uma multa gigantesca, que é melhor ele ficar no imóvel, principalmente porque o imóvel foi reformado ou construído para aquele inquilino. Então a gente percebe essa vacância aqui, ó, 0, 0, 0, 0 em vários meses desde o ano passado, mesmo na época da crise brava aí da pandemia, a vacância dele estava em zero. E aqui embaixo os vencimentos dos contratos, então 100% dos contratos estão com vencimentos para mais de 2025 e normalmente os contratos atípicos também têm vencimentos de contratos bem maiores por conta dessa reforma, dessa construção do imóvel para aquele inquilino. Então os contratos normalmente são de 10 anos para cima. Revisional dos contratos também, 91,5% estão para depois de 2025. Entrando na parte gráfica e trazendo a sua rentabilidade em comparação com o Ibovespa, linha laranja, e com o IFIX, no atual momento ele está tendo uma valorização bem próxima do Ibovespa e ele está ganhando do IFIX, principalmente depois da queda de março de 2020, ele se recuperou melhor do que o índice que mede o desempenho dos fundos imobiliários. Olhando agora o seu gráfico semanal, o que eu enxergo aqui de importante? Média móvel de 17 períodos, cruzou para baixo da de 72 períodos, mais ou menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 semanas atrás. Isso aqui é uma sinalização de uma possível tendência de baixa. Ele está tentando se recuperar aqui nas duas últimas semanas e a gente tem que acompanhar isso aqui para ver se ela vai retomar por cima aqui da vermelha e se ele vai fechar aqui algumas semanas acima aqui dessas duas médias móveis também. Aqui embaixo o MACD está mostrando tendência de baixa no atual momento desde lá de setembro de 2021, quando cruzou azul por baixo da laranja. Então foi mais ou menos aqui quando ele entrou nessa consolidação e depois entrou na tendência de baixa. E o índice de força relativa aqui do lado, força vendedora está mais forte do que força compradora no atual momento, bateu lá nos seus extremos, lá embaixo, está se recuperando agora nas duas últimas semanas. É importante ele fechar acima dos 50% aqui, e aí a força compradora vai ficar mais forte do que a força vendedora e pode ser que ele retome essa tendência dele aqui e entre numa tendência de alta. Então temos que acompanhar esse cruzamento da verde por cima da vermelha nas próximas semanas ou próximos meses. O seu gráfico diário agora, gráfico mais de curto prazo, então está em tendência de baixa, descendo aqui ainda no atual momento, está tentando se recuperar, ainda não fechou acima aqui da média móvel de 72 períodos. MACD aqui embaixo está azul por cima da laranja, mostrando uma possível reversão de tendência, pelo menos nesse curtíssimo prazo aqui agora. E o índice de força relativa está mostrando que a força compradora no gráfico de curto prazo está mais forte do que a força vendedora. Então, na parte gráfica do HGRU11, tendência de baixa no gráfico semanal e no gráfico diário, no atual momento, é importante a gente enxergar alguns indicadores revertendo para a tendência de alta para a gente poder fazer os nossos aportes com mais segurança. Na parte fundamentalista dele, ele está sendo negociado abaixo do seu preço sobre valor patrimonial, ele tem uma excelente liquidez média diária, tem uma boa diversificação de quantidade de ativos, tem um valor de patrimônio, um valor de mercado alto, isso é muito bom, e também tem uma BL muito boa também. Então essas características já passam no meu filtro na hora de analisar um fundo imobiliário, e aí fica a seu critério estudar mais profundamente, ativo por ativo, desse fundo imobiliário, ver a localização de cada um, ser uma localização privilegiada e tomar as suas decisões. Hoje foi o estudo do HGRU11. Então é isso, se você gostou desse vídeo, dá uma curtida aí, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo e tchau!